Gente, então, boa noite a todos que estão chegando, a Wagner de Almeida Medina, Maria do Carmo, a Lucrécia, Charles, Célia Rosa, Angélica Pimentel, Dora F. Nunes, e essas dezenas de pessoas, Maria Leda, e essas dezenas de pessoas que estão chegando. Pela mesma forma, nós cumprimentamos aqui no YouTube, né? O meu amigo Carlos, Cátia de Souza, lá da Argentina, Elisa Cruz, Morgana Toledo, Carlos Noleto e essas outras pessoas. Eu quero cumprimentar aqui também a primeira pessoa que chegou aqui e nos deu prazer, Paulino. Ele disse que não está digitando bem. Está digitando muito bem, Paulino, e isso é extraordinário, sabe? Todos nós temos o tempo. Eu quero, pela mesma forma, cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Amigo Espírita e esses internautas que porventura vão nos ouvir amanhã ou depois. Um beijo e um abraço de várias voltas. Meus irmãos, hoje nós vamos ver, antes de falarmos dos estudos, vamos fazer uma pequena prece. Ó meu Senhor, meu bom Deus, Jesus e toda a espiritualidade que está aqui presente, ajuda-nos nesse estudo ímpar, singular, promovido pela Rede Espírita. Chico Xavier e Maria Santíssima e essa pleiade de espíritos que estão aqui nos assessorando, nos secundando, eu diria até nos tutelando, que nos ajude, nos intua, nos direcione sempre como pedimos, ao propósito do bem servir. Vá em todas as casas dos irmãos que estão aqui presentes, bem como, de toda a espiritualidade também desencarnada, ajude-a na sua necessidade, como a cada espírito aqui encarnado, que os bons anjos, a boa espiritualidade vá, interaja e de uma certa forma dê o que efetivamente nós merecemos e precisamos. E vós, Divino Mestre, ajuda-nos sempre, para que sejamos melhor do que ontem e amanhã ou depois melhor do que hoje, pois somos sabedores que, através de Ti, Divino Mestre, e toda a espiritualidade, estamos caminhando nesse processo evolutivo. Muito bem. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar, esse item aqui, ó, Conversas de Além-Túmulo com Mozart. É um estudo proporcionado pela Rede Amigo Espírita, que tem por objetivo divulgar, instruir e unificar. No momento que divulga, instrui, e instruindo, equilibra, unifica a nossa doutrina. Essa é a 74ª introdução à doutrina dos Espíritos. Estamos falando aqui diretamente de Palmas. Meu nome é Décio Naves. Antes de falar desses estudos de hoje, que é Conversa de Além-Túmulo com Mozart, né? Mas para aí, Décio, você vai, de uma certa forma, conversar com Mozart? Melhor do que isso. Melhor do que eu propriamente conversar, nós vamos nos reportar à Revista Espírita de maio de 1858, e lá Kardec publicou uma conversa com este artista, este músico. Antes, porém, de adentrarmos aos nossos... boa noite a essas dezenas de pessoas que têm chegado nas duas bases, tá?
nas várias bases. Aqui eu estou vendo, eu estou aberto, YouTube e Facebook. Então, aquele abraço sincero a todos. Antes, porém, é oportuno que nós falemos um pouco, fazemos uma sinopse dos nossos estudos anteriores. Nós, pela mesma forma, reportamos um diálogo moral com São Luís. Kardec publicou esse diálogo moral e foi objeto dos nossos estudos. São Luís falava-se do orgulho, da vaidade, né, da cupidez. Lá vimos num campo um cidadão com uma chácara e plantando, ele com aquela soberba, ele tratando o seu vizinho mal. No frigir dos ovos, o que ocorreu? Ocorreu que a roça, a plantação daquela pessoa de humildade tamanha, floresceu de tal sorte que aquele vizinho soberbo, aquele vizinho que, vamos dizer, nariz empinado, achava que a roça, a plantação dele era melhor, acabou que não. O cidadão, e ele usou de uma forma poética, até acordava ao cantar dos galos, né? E trabalhava exaustivamente no campo. E o próprio suor, ele irrigava a terra, molhava, e a plantação, de uma certa forma, criou-se e ficou bonita e superou. São Luís também falava do orgulho, falava lá nos estudos últimos passados, falava de a gente deixar o apego, você deixar o dinheiro para os seus filhos, você fazer muitas vezes uma doação pós-morte, se isso é válido ou não. Então, meus irmãos, hoje nós vamos estudar conversa de além-túmulo com Mozart. Repito, Décio, mas você vai conversar com Mozart, que morreu há centenas de anos? Mozart foi um músico, um extraordinário músico que a humanidade teve em sua época. Em sua época não, até hoje é um extraordinário músico. Kardec, ele falou que não esteve pessoalmente na reunião que Mozart foi evocado. No entanto, pela similaridade, pelas igualdades do que foi a publicação desse grupo organizado, ele achou por bem publicar na Revista Espírita de maio de 1858. E aqui, meus irmãos, vamos ter lições extraordinárias. Aqui nós vamos reportar ipsis literis, ou seja, de forma igual o que efetivamente ocorreu na sessão mediúnica lá. Kardec, ele disse o seguinte: apesar de não estar lá na reunião, não estava no dia na reunião, mas deve ressaltar a concordância perfeita que existe entre as respostas obtidas e a que foram dadas pelo espírito de Mozart, né? É um espírito, sem dúvida, evoluído. Ele vai aqui falar, inclusive, que está morando em Júpiter, né, que é um planeta bem mais evoluído do que o nosso. Então, Kardec chama a atenção da semelhança, né? E os leitores tirarão, Kardec pede e os leitores tirarão e julgam conforme o seu propósito. E aqui é muito importante, meus irmãos, porque quando
nós lemos, quando estudamos Livro dos Espíritos, quando estudamos Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, a Gênese, ou mesmo obras póstumas, que foram editadas 21 anos a posteriori, após a morte de Kardec, ali são afirmações doutrinárias. Esse jornal psicológico, constituído da Revista Espírita, na verdade não é, foi um laboratório para Kardec, porque aquelas questões mais difíceis, mais polêmicas, ele levava à apreciação dos assinantes, dos leitores da Revista Espírita, e podia os demais interagir. Eles interagiam. Deixa eu ver a área de texto aqui. Charles Lopes e Lopes está falando que está sem áudio. Oh, que maravilha, Célia, chiando. Eu tirei o cabo do notebook aqui, agora deve. Muito obrigado. Que coisa, gente. É o pessoal do Facebook, Flávia Poete. Eu quero verificar se está chiando aí. Kátia, você ou alguma outra pessoa me dá. Eu esqueci-me de desligar o cabo de energia. Eu quero que verifique se ainda está chiando. Deixa eu diminuir aqui. Ana Cristina, você pergunta como assim morar em Júpiter, né? Nós vamos ter, e agora vamos passar ao diálogo, e antes de falar em morar em Júpiter, você, de uma certa forma, deu-me a oportunidade de fazer uma pequena contextualização. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou à espiritualidade se há algum mundo onde... Que ótimo, Elisa. Muito bem, Zé Antônio. Eu fico satisfeito com isso. Então, o próprio Zé Aparecido, certa feita, relativamente a essa pequena parte técnica, foi muito difícil a gente usar. Enquanto acabar com esse ruído, enquanto eu não passei a adotar desligar, como agora de fato eu desliguei o cabo do micro. Então, muito bom. Muito obrigado, Kátia. Falar em Kátia, você mora na Argentina, né, Kátia? Que maravilha. Sérgio, uma boa noite, um abraço em nome do qual cumprimento as demais pessoas. Então, veja bem a questão que você colocou, Júpiter. Júpiter foi dito pela espiritualidade que é um mundo mais evoluído que a Terra. Mas para aí, Décio, lá não tem oxigênio, lá não tem hidrogênio, lá não tem o que precisa-se para um ser orgânico viver, uma planta nascer, né? Não tem água. Veja bem, a espiritualidade disse que em todo o universo, qualquer planeta, qualquer lua, qualquer orbe, né? Ou qualquer estrela, no próprio Sol, que há uma graduação em termos de grau altíssimo, que é impossível a morada de um ser humano, mas lá tem vida espiritual, lá há espíritos que moram lá naturalmente, né? Muito bom, então vamos dar sequência aqui. Felicitamos as pessoas que fizeram, Kardec falando, que fizeram essa entrevista com Mozart, porquanto, muito embora elas não tinham a técnica utilizada na Sociedade Parisiense de Estudos, lá em Paris, onde que sempre foram feitas essas evocações, no entanto, e
pela similaridade, pelas respostas do espírito Mozart, ele fez questão de relatar, de consignar na Revista Espírita de maio de 1858. De maio de 1858. E foram, meus irmãos, foram 2 conversas feitas. Ele publicou as 2. Vamos ver se vai dar para a gente ver essas 2 conversas. Porquanto, essa primeira conversa que vamos ter, ou pelo menos vamos aqui relatar, consignar o que foi nesse dia entabulado com o espírito Mozart, não falou muito de música. Posteriormente, ocorre que um músico amigo de Mozart ele foi o mediador, e ambas as conversas foram extraordinárias. Veja bem, Ana Cristina, primeiro o Wagner Almeida, ele pede desculpas, fala que essa questão de morar em Júpiter ele não sabia. Então, na verdade, e a espiritualidade, Ana Cristina e Wagner de Almeida, todos os planetas, todos os órbitos, todas as estrelas são habitados. Evidentemente que os corpos que habitam, que moram nesses órbitos, nesses planetas, são corpos não na nossa constituição física. Maravilha, seja bem-vindo, Arnaldo. Maravilha, em seu nome eu cumprimento essas dezenas de pessoas que têm chegado. Passaremos, pois, a relatar a conversa, a evocação que ocorreu com Mozart e a respectiva resposta. Em nome de Deus, e sempre Kardec, à época, muito embora aqui não foi Kardec, repito, Kardec não estava nessa sessão mediúnica, mas sempre a gente, ao evocar, né, um espírito familiar, um espírito conhecido, um espírito para uma instrução qualquer, você deve colocar ou invocar, né, primeiro Deus, Jesus, ou essa espiritualidade que te dá sustentação. Há pouco eu solicitei o quê? Na nossa prece inicial, que tanto Chico Xavier e Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que desse-nos o apoio, desse-nos a inspiração devida, fizesse com que lembrássemos daquilo que efetivamente preparamos para, de uma certa forma, levar aos vossos conhecimentos. E aqui, meus irmãos, o proibido é deixar de perguntar. Ninguém sabe mais do que ninguém. Eu sei igual vocês, ou muitas vezes até menos. Evidentemente, por ter preparado, eu posso, alguns itens aqui, naturalmente, saber mais. Varne, eu vou ler o que a Varne está colocando aqui, até porque, se tiver algum que não está com som, a Varne diz o seguinte: o som aqui está perfeito, mas, e com qualidade do som, é diferente entre TVs e PCs e smartphones, cada um apresenta um tipo. Então, na verdade, se você tiver algum problema de som, eu sugiro que você desconecte e conecte novamente. A primeira conversa, que eu acredito que não vai dar para vermos as 2 conversas. Em nome de Deus, Espírito de Mozart, eu vou falar a brasileirada, a portuguesada, Mozart. Espírito de Mozart, estás aqui? Ele respondeu sim. Porque antes, Mozart, do que um outro espírito? Ou seja, por que você e não outro espírito? Mozart falou peremptoriamente: foi a mim que é a vez evocado. Evocou, naturalmente eu vim. E veja bem,
E aqui é oportuno, meus irmãos, é oportuno a gente fazer uma colocação. Ressaltar que, para um espírito comunicar, necessário se faz, em primeiro lugar, ele querer. Em segundo lugar, ele estar preparado para isso. Em terceiro lugar, a divina providência assim perceber ou permitir. Quarto, ele ter um viés, uma sintonia, um diapasão com o médium que está solicitando. Não é verdade? Então, não adianta ele querer, olha, eu quero ter uma entabulação, eu quero solicitar, fazer alguma pesquisa, fazer um questionamento a determinado espírito, no caso em questão, Mozart, mas eu, em termos de sintonia, eu na condição de médium não tenho. Oi, Lohane, que coisa extraordinária. Eu fiquei até emocionado. Minha filha, que não mora, ela mora até fora. Um beijão, minha filha. Então, o que ele para entrar em contato comigo, eu tenho que estar na mesma sintonia. Eu tenho que estar no mesmo diapasão. Eu, na verdade, meus irmãos, eu emocionei um pouco aqui, e agora, graças a Deus, já estou no posicionamento. Eu tenho uma filha que mora em Portugal e eu vi, ela está nos assistindo pelo Facebook. Confesso que fiquei, assim, extraordinariamente emocionado, mas já me recompus. Um beijão, minha filha. Outro para sua mãe aí. Mas então, dando sequência, a segunda questão, a segunda pergunta que foi feita para Mozart, né? Ele perguntou, mas por que você veio tão rápido? Ué, mas não foi a mim que evocaste? Não foi a mim que chamaste? O que é um médium? Vocês observam que esse doutrinador, esse facilitador que estava conversando com o médium, fazendo perguntas, assim, perguntas básicas, coisa que já estava até definida no Livro dos Espíritos. Ele perguntou o que é um médium. Mozart responde: é o agente que une o meu espírito ao seu. Na verdade, nem é o teu, né? Porque o dialogador que estava é o agente que une o espírito ao médium comunicante. Quarta questão: quais são as modificações, tanto filosóficas quanto anímicas, que, sem o saber, o médium sofre quando entra em ação intermediária? Em outras palavras, quais são as ações, o que ocorre quando o médium dá essa passividade e começa a comunicar-se? Eneida Zerati disse o seguinte: Hitler está em que planeta? Plutão? Está no planeta Plutão? São planetas de prisão. Gandhi está ajudando Luciana. Então, na verdade, gente, aqui até o objetivo não é saber onde, por exemplo, um Hitler, será que por Hitler ter exterminado mais de 60 milhões de pessoas, 19 milhões de pessoas, dos quais 6 milhões de judeus, ele vai ter que encarnar várias vezes, ou 19 milhões de vezes? Não, ele pode ter uma encarnação, atuar no bem e, por consequência, reparar o seu erro. Porque, segundo a espiritualidade falou a Kardec, você, quando pratica um mal, em primeiro lugar, tem que haver o arrependimento. Ao você arrepender, aí você começa a expiar, ou seja, você começa a sofrer por aquele mal praticado. E depois de praticar, aí você tem que reparar. Então, Hitler pode, ele não precisa
reencarnar 19 milhões de vezes, né? Muito bem, Arnaldo, vai fazendo esse meio de campo aí. Ana Cristina diz o seguinte: dizem que ele reencarnará na Terra juntamente com outros, bem iluminado, para ajudar no final da transformação planetária. Pode até ser, mas não precisa ser necessariamente a encarnação de Hitler na Terra como outro qualquer, né? Mas damos, pois, seguimento aos nossos estudos. Então falou o seguinte: olha, quais são as modificações tão fisiológica como anímica? Anímica é o seguinte: nesse momento eu estou fazendo uma careta, eu estou fazendo um trejeito, isso é anímico, é do ânimos, é da alma. Então, aí Mozart responde: seu corpo não sente nada, mas o seu espírito, em parte desligado da matéria, está em comunicação com o meu e me une à voz. Ora, muito embora o corpo do médium não está sentindo, mas o espírito, ao dar passividade, ao fazer com que o espírito Mozart comunica, o médium pode naturalmente ter algum trejeito, fazer alguma careta, fazer alguma menção. E isso é que, se você chega na doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos, num centro propriamente dito, e se você vai, não, eu quero aqui, eu já estou aqui frequentando, tem uns 8 meses, eu gostaria de ser um médium passista, eu gostaria de trabalhar na mediunidade, na desobsessão, ou mesmo no estudo mediúnico. Não é dessa forma que funciona. Décio, mas então você está falando assim que é engessado? Os centros espíritas não permitem que você adentra, assim, participa de um estudo mediúnico? Permite. Permite. No entanto, é necessário, é prudente, faz-se, vamos dizer até uma obrigatoriedade, entre aspas, você estudar a doutrina. Porquanto você vai estudar sobre fluidos, você vai estudar sobre movimentações físicas, você vai estudar sobre aquilo que efetivamente o médium utiliza para que a mediunidade, que a comunicação em si, há a sua prática devida. Então é por isso que necessita algum estudo. É por isso que carece você estudar, porque o que vai acontecer? Eu já tenho dúvida, eu já sinto de uma certa forma alguma dúvida. Ora, se eu entro numa sessão mediúnica, se eu vejo uma incorporação, se eu vejo uma manifestação lá e o médium, de uma certa forma, fazendo esses trejeitos, fazendo uma transfiguração, eu vou falar isso aí, eu vou sair de lá pior do que eu entrei, em outras palavras. Mas decrépito, né? Vou descrer mais ainda. Muito bom. Ana, dizem que... bom, muito bem, respondemos, né? Então, dando sequência. Então, o anímico é da minha alma. Aí o espírito perguntou a Mozart por que a gente... o médium faz algum tipo de contorções, mas isso, quando você estuda devidamente a doutrina, estuda a mediunidade, estuda esse desdobramento mediúnico, você naturalmente não tem cuspir, não tem bater perna, não tem fazer isso ou fazer aquilo, você dá uma passividade, ou seja, você dá a comunicação desse espírito evocado de uma forma normal, tranquila e serena, né? Como o caso que nós já foi até objeto de estudo, o caso de passes fluídicos, né? Na câmara de passe, tem centros aí que faz uma coreografia, parece que tem até som. O médium mexe para cima, mexe para baixo, faz careta. Não há necessidade. Não há necessidade como? A espiritualidade disse isso muito bem a Kardec. Mas para aí, Décio, na época de Kardec não existia passe,
eu li alguma literatura, Kardec não falou em passes, eu vi e foi comentado a partir de Leon Denis. Sim, o passe mediúnico ou medianímico, que usa o espírito e o médio, e tem o próprio passe espiritual. Mas Kardec, em sua época, ele falou de transferência de fluido magnético através das suas mãos, e não precisa ser propriamente das mãos, do próprio perispírito do passista ao... Ele falou e reportou-se a Jesus, que foi um extraordinário passista, um magnetista. E por falar em magnetismo, ele já estava escrevendo a obra Espiritismo e Magnetismo quando ele morreu. Morreu não, desencarnou, porquanto nós somos sabedores que desencarne surge abruptamente. O desencarne é quando há o rompimento do laço perispiritual. E o caso de Kardec, por ser uma pessoa, um espírito assim muito evoluído, já ocorreu praticamente na hora, como aconteceu com Paulo de Tarso, né? Antes mesmo da cabeça do Paulo de Tarso, quando foi degolado, cair ao chão, ele já tinha consciência plena que tinha morrido. Quais são as condições indispensáveis por eu tá dando essa comunicação sua, ô Mozart? Ele diz, é uma faculdade concedida por Deus. E Kardec, relativamente sobre a mediunidade, ele disse que mediunidade é uma coisa santa e santamente a gente deve utilizá-la. No livro Emmanuel, do próprio de Chico Xavier, o nome do próprio livro é Emmanuel, ele diz que lá, ele fala alguma coisa, e eu vou falar aqui sobre a minha emoção, que o médio, ou seja, o médio, ele não é um missionário per si e por si, ou seja, um enviado, um bambambam, um enviado por Deus, mas uma pessoa que em vidas passadas, em vida transata, teve divergências, teve uma série, uma vida não apropriada. Então, essa mediunidade é lhe dado justamente para que eu mesmo evolua. Deixa eu ver aqui, o Arnaldo está... ele está respondendo ao Sérgio, né? O Sérgio Ferreira, para melhor compreensão nossa, porque não conseguimos nos deslocar para outro mundo. Ele responde, porque o nosso perispírito é composto dos elementos do planeta, da Terra. E veja bem, eu como estou falando aqui, é mais fácil para eu, Sérgio, até explicar esse posicionamento colocado pelo irmão. O espírito, em cada planeta que vai, ele reveste o seu corpo com o perispírito. Olha o perisperma. Então, na verdade, esse perispírito é aquela colinha branca que envolve o espírito para, juntamente com o fluido vital, inteligenciar a matéria que é o corpo. Quem pensa, quem decide, quem quer, quem deseja é o espírito. O perispírito, ele não é, no caso específico, o molde do corpo. Ele pode ser o molde, todavia, com a inteligência, com o querer do espírito. Veja um exemplo. Eu vou pegar esse copo com água aqui. Eu peguei esse copo com água. Bebi um pouco. Quem quis pegar o copo d'água? O meu espírito. Mas o espírito, por ser uma centelha divina, nem energia, porque energia é matéria, né? Em 1904, Einstein diz que a energia é uma matéria, uma matéria dissoante, e a matéria é uma energia coagulada, vamos dizer assim, densificada. Então, seria uma matéria fluídica
E, muito embora o fluido que vem do fluido cósmico universal também é uma matéria. Mas então, ele é revestido. Precisa do perispírito para amenizar esse choque. E cada mundo tem um perispírito específico. Na segunda fala de Mozart, nós vamos ver porquanto ele vem ou permite que a pessoa que o evocou o veja juntamente com a sua família, a casa, mas em sonho. Todavia, eu repito, provavelmente não vai dar para a gente verificar essa conversa, essa segunda conversa que foi feita por um músico. Ou melhor, o músico entabulando conversação com Mozart relativamente à música. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Tá ótimo. Qual é o princípio determinante? Veja bem, é oportuno eu ler a anterior novamente. Quais são as condições indispensáveis? É uma faculdade concedida por Deus, né? Quais é o princípio determinante? Isso, ele falou assim, não posso dizê-lo. Porque, na verdade, não é qualquer coisa, meus irmãos, que o Espírito diz e que pode, né, falar relativamente a alguma coisa pessoal, porque aí estaria adentrando no livre-arbítrio, onde estaria o mérito da evolução. Poderia deles nos revelar a lei? Não. Não no presente, mais tarde sabereis tudo. Porque nós, quando temos a oportunidade de conversar com um espírito, vamos dizer assim, um espírito superior, ou mesmo um espírito familiar, a gente quer saber tudo. Liliane Santos faz a seguinte contribuição. Camille Flammarion fala sobre isso em seus livros, li quando adolescente, e fiquei muito impressionada. E, na verdade, Camille Flammarion, né, minha irmã, ele tem um livro dele sobre mundos, que ele saiu, estava num velório, e ele contando que o espírito saiu e a imagem, porque a imagem, a luz, ela viaja 300 km por hora, 300 mil km por hora. Ele saiu, foi, passou a capela, foi ficando, chegou a um determinado ponto que o próprio defunto estava vivo, porquanto naquele ponto lá que ele estava, não tinha chegado a imagem. Aí ele afastou da terra, viu a formação da terra, porque para a gente ter uma dimensão disso que eu estou falando e que Camille Flammarion fala lá de uma notoriedade muito grande, se nós acendermos uma luz no sol. Uma lanterna lá gasta-se 8 minutos para essa. Ora, então tinha até uns teóricos querendo gravar a voz de Jesus. Por quê? O que o Décio está falando aqui, vocês estão ouvindo via oxigênio e nitrogênio, sobretudo por causa do oxigênio, vocês estão ouvindo, ao sair do do alto-falante aí, vocês ouvem, mas o som não perde. Ele vai chegando até lá na camada de ozônio, volta tudo. Então, se a teoria, se diminuísse a angulação proporcionada pelo som, haveria naturalmente condição de de a gente ver. Mas a ciência pode isso um dia, né, ocorrer. Mas isso aí não é contra, absolutamente, não é contra as leis divinas. Deus criou a ciência. Você tem que evoluir. E nós vamos chegar ainda aos mundos angelicais, aos mundos dadivosos, aos mundos os quais seremos co-criadores pela mesma forma também do universo, junto com Deus, algum dia. Luciana diz, o nosso mentor está sempre ao nosso lado, ou só quando estamos precisando de ajuda? Luciana fez um questionamento extraordinário. O espírito
Não precisa, especialmente um mentor, o nosso mentor, o nosso anjo guardião, o nosso anjo de guarda, pode ser um espírito evoluído e ele irradiar como a luz, como o sol. O raio vai para vários. Ele muito bem pode estar tutorando, sendo a tutora da Luciana Lino, Sérgio Ferreira, Célia Garcia. É como uma luz ligada num ambiente escuro. Os seus raios vão para todos os locais. Mas então, Liliane, é extraordinário. Camille Flammarion foi da época de Kardec, e esse cidadão, Camille Flammarion, discursando no féretro, no enterro de Kardec, uma frase que ele disse lá, entre várias extraordinárias: este foi o bom senso encarnado. Porque Kardec realmente era um pedagogo extraordinário. Boa noite, Rose Santos. Em nome do seu, eu cumprimento essas dezenas. Muito bem. O mentor, então, Luciana, você percebeu aí que não está sempre ao nosso lado. Não precisa. Não precisa. E tem uma coisa. Ele muitas vezes falando assim: Décio, faz isso. Décio, pratica dessa forma. Décio, vai por esse caminho. E eu não quero. Geralda, um abraço de várias voltas, e no meu amigo Mezenga aí, eu fico feliz em vê-los. Então não precisa necessariamente o anjo da guarda, o mentor, aquele anjo protetor está ao nosso lado. Porque como o sol, ele irradia e nos alcança. Eu disse, é oportuno aqui falar. Nós temos, e fazer uma metáfora com o futebol, nós temos vários espíritos. Nós temos primeiro o espírito protetor, o anjo guardião. Ele está junto de mim, está junto de você, ele pode ser 1 para 100. Ele quer o quê? Só quer o bem para nós. Só quer o bem para nós. 1-0. Tem o espírito protetor, aquele sim, o espírito protetor, que não deixa de ser também um guardião, mas tem o espírito protetor familiar, aliás, ainda não é o familiar, que quer, e esse está constantemente com você. Aí a terceira classe de espíritos, que é o espírito familiar, pode ser um avô, pode ser uma avó, uma pessoa que quer bem, em outras existências que você tem, está ali e te impulsiona sempre para o bem. 3-0. Mas aí você é cabeçudo, você é de uma certa forma muito renitente, você não quer fazer isso. Você tem espírito familiar que te induz a fazer o mal, a aproximar-se de um vício. Aí, 3-1. Então você viu que eu falei 4 categorias de espírito, 3 boas e 3. Mas para aí, Décio, por que tem espírito que quer que eu faça a coisa ruim? É aquilo que nós falamos. Para ele é um regozijo, é uma satisfação, é um deleite você patinar o carro na areia e não evoluir. Ou melhor, ficar do jeito que ele está. Mas vamos dar sequência aqui, porque senão... Muito bem. Poderás, pergunta o mediador, poderias dele nos revelar as leis? Resposta: não. Não no presente, mais tarde sabereis tudo. Porque nós não temos ainda a condição de saber tudo. E o próprio Jesus disse, enviarei o Consolador prometido, porque não falei tudo o que era possível, até porque a época em que ele veio, as pessoas não entenderiam até. 11ª questão. Esse pessoal que tem chegado agora, é bom que nós ressaltamos, a gente está reportando uma entrevista
uma evocação feita ao espírito Mozart e ele respondendo às perguntas formuladas na câmara mediúnica. O médium poderia se pôr em relação com a alma de um vivo e em que condições? Em outras palavras, eu poderia colocar, por exemplo, com a Luciana Lino, em contato com a Luciana Lino, né? Em que condições? E falar nisso, deixa eu responder. Um médium já visualizou aqui em casa um espírito de uma senhora que está sempre aqui velando por mim, de luz. Que extraordinário, né? E não tenha dúvida, Luciana, tem, e não é só um, tem vários. Aí, o dialogador perguntou a Mozart, eu posso, por exemplo, meu amigo Zé Carlos, lá em Araguaína, ele está lá, eu posso, sem utilizar o WhatsApp, o telefone, algum meio de comunicação, entrar em contato com ele? Perfeitamente. A evocação, ela é possível. E se a pessoa estiver dormindo, e Kardec colocou isso muito bem, aí a alma está emancipada, os fios, os liames que ligam ela ao corpo são muito tenros, são muito, né, finos, então é fácil. Ou, no caso, a evocação pode ser de uma certa forma tão forte que ele dorme e vem falar comigo. Mas vamos ver o que Mozart respondeu. Resposta. Facilmente, se o vivente dorme. Quer dizer, se o caso do meu amigo Zé Carlos estiver dormindo, dorme. Se uma pessoa viva for evocada no estado de vigília, pode adormecer no momento da evocação, ou pelo menos experimentar um entorpecimento, né? Uma coisa assim, vamos dizer, um hipnotismo, e uma suspensão das faculdades sensitivas. Mas, muito frequentemente, a evocação não dá resultado, sobretudo se não for feita com uma intenção séria e benevolente. E nós já estudamos, né, meus irmãos, já estudamos isso, lá em Paris, quando a doutrina nasceu, o que acontecia? Eu chegava lá, numa sessão, era uma sessão mediúnica, olha, eu estou comprando esse carro, meu filho vai fazer um vestibular lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, é oportuno que assim faça. Rose Santos, é maravilhoso tê-la aqui, sabe? E isso, de uma certa forma, Rose, quando você diz que os estudos são maravilhosos, isso faz com que eu estude mais, até porque aumenta a responsabilidade. Então, é possível sim, você entabular. E quantas vezes você deixou de pegar um avião, você deixou de passar naquela rua, você deixou de fazer isso ou aquilo e fez a coisa correta, fez aquilo que efetivamente você não sabe o porquê, mas olha aí, minha irmã, aquele anjo de guarda, aquele espírito bom, ele te orientou, ele te intuiu, ele te inspirou a fazer isso ou aquilo. Aí se a conversa para boi dormir dessa, não é. Veja bem que não é, e vou querer aqui, vou pôr à prova, e eu quero que amanhã ou depois, você, tendo alguma dificuldade, tendo alguma dúvida, querendo fazer isso ou aquilo e estando em dúvida, ao dormir ou estar próximo de dormir, faz uma prece, faz uma oração com o coração muito, né, compenetrado e diga aquilo que Jesus, quando fordes, Jesus, palavra que está no Evangelho, fazer uma oração, uma prece, entre para o seu quarto. Muito embora não é o quarto físico, tranque a porta e ore com o coração. Então você diz o seguinte: ó meu Senhor, meu anjo protetor, e se você tem algum santo, ó meu santo, por exemplo, São Luís, São Aquino, ajude-me, eu estou em dúvida se eu devo seguir este ou aquele caminho,
se eu devo fazer isso ou aquilo. Então, você pode ficar tranquilo que o seu anjo de guarda, o seu anjo protetor e vários espíritos familiares, que até mesmo em sonho, vai propiciar você encontrar essa solução. Luciana Lino diz o seguinte: o meu espírito, na hora do descanso do corpo, pode se encostar a outro espírito de uma pessoa encarnada? Perfeitamente. Perfeitamente. Você, na verdade, faz isso sem perceber mas várias vezes. Todos os dias, praticamente, nós sonhamos. E vários desses sonhos, quando não é reflexo da nossa imaginação, da nossa mente, é intabulação, é interface, é comunicação com algum espírito, um espírito, vamos dizer assim, familiar. E você tem isso muito, muito. Joana d'Arc do Nascimento: verdade que nunca conhece alguém por acaso. E na verdade, né, Joana d'Arc, o acaso dentro da nossa doutrina não existe. Você está aqui hoje, nós estamos, porque nos sentimos familiarizados. Rose dos Santos faz o seguinte questionamento: Décio, sou espírita, faço curso mediúnico, nossos estudos aqui têm me ajudado muito, é bastante gratificante e é uma gratidão eu estar participando aqui dos estudos. Que coisa extraordinária, né, Rose? Porque quando você estuda a doutrina, sobretudo aquilo que pertine, que refere, que é alusivo à mediunidade, você joga para dentro de si conhecimentos. E com esses conhecimentos, naturalmente, você vai operar, você vai obrar de forma melhor, né? Pois bem, mas voltando aos estudos, a comunicação de Mozart. Que entendeis pela palavra alma? Veja bem, Mozart, aqui ele disse a centelha divina. Na verdade, Kardec deixou isso muito bem delineado no Livro dos Espíritos. Olha aqui uma coisa interessante. Então, já você vê que está um pensamento pessoal daquele espírito manifestante. Kardec, perguntando, indagando aos imortais, ele disse: o que é o espírito? Aí o próprio espírito, né? Nós somos aqueles que entre vós já estiveram. Ou por outra, o espírito é o princípio inteligente do universo, na questão 23. Ao ele individualizar, ao ele evoluir, ele, a partir da questão 76 do Livro dos Espíritos, passa a denominar ser inteligente. E, a partir daí, a partir de tal, o mesmo recebe o selo da inteligência, da razão, do bom senso, do discernimento, vamos dizer assim, e passamos a escrevê-lo com E minúsculo. E Kardec, sentindo que eu sou espírito, eu não tenho espírito, tenho temporariamente um corpo e um espírito que o anima, que o inteligencia, a alma, disse Kardec, é o espírito na carne. Então, quando a gente fala nos nossos estudos, e fica agora doravante assim, cognominado, quando falamos de espírito, é a alma no mundo errático. Peraí, você falou errático? Errático, a alma erra? Não, não é esse mundo errático, é o mundo do errar, do andar, do aguardar até uma próxima existência. Porque advogamos o princípio de que estamos aqui para evoluir.
todos nós seremos ainda, né, Miriam? Jaesque, anjos, todos seremos anjos. Um dia, porque eu quero? Não, porque assim Jesus, de uma certa forma, quer. E o que é Jesus? Jesus foi um espírito superior em carne, sofreu as vicissitudes, sofreu as dores, mas isso não foi o pior. O pior foi ele ter que revestir-se do perispírito e entrar na carne e sofrer como nós aqui. Muito bem, vamos verificar aqui. Décio, tenho sempre ao dormir, peraí, deixa eu ver aqui que abaixou. Abaixou, colega. Sempre. Maria Lúcia Pereira, lá de Guarapé, São Paulo. Meu marido é médio psicografia, mas não trabalha. Já trabalhou. Quando dorme, eu acredito que o espírito encarna durante o sono. Já veio bons espíritos, mas já veio o espírito sofredor. O que fazer? Obrigado. Veja bem, o médio é um bom médio, sobretudo, e é aquele que dá passividade a esses espíritos sofredores. Porque nós temos a mediunidade para, de uma certa forma, proporcionar a nossa evolução, mas a evolução e ajudar as outras pessoas. Lembra que falamos no início do estudo? A mediunidade é uma coisa santa e santamente devemos utilizá-la. Não só para a nossa evolução por si e per si, para nós mesmos, como para o bem das outras pessoas. Joana Dark do Nascimento. Décio, quando alguém na rede social, a gente tinha de ser... Oh, que coisa boa, viu? Que coisa boa. Um abração de várias voltas. Joana, e você pode, meu nome é Décio Ney Rochanal, você pode me solicitar minha amizade lá no Face. Muito bom, muito bom. Então vamos nos nossos estudos. A alma, foi perguntado ao Mozart. A alma enquanto espírito imortal, nós somos imortais, né? Isso é sabedor. Como espírito imortal, tem consciência do ato da morte e a consciência dela mesma, ou do eu, imediatamente depois da morte? Em outras palavras, eu sei que morri? Eu sei que morri? De vez em quando eu brigava com a minha esposa e eu começava a conversar com ela, não respondia, conversava com os filhos pela mesma forma, não respondia. Eu pensava, você morreu. Você está falando e ninguém está respondendo, você morreu. Aí, certa feita, eu estava no centro, falou, Décio, para você saber, se você efetivamente morreu, você tem que passar na frente de um espelho. Mas, brincadeiras à parte, o que foi a resposta? Perguntou sobre a consciência da morte da alma. Aí Mozart respondeu, a alma nada sabe do seu passado e não conhece o futuro, senão depois da morte do corpo. Então vê, sua vida passada e suas últimas provas. Escolhe uma nova expiação por uma vida nova. E a prova que vai suportar também não deve se lamentar do que sofre na terra, e deve suportá-la com coragem. Então, na verdade, meus irmãos e admiradores da doutrina espírita, quando a gente morre, quando a gente sai da carne, a gente fica assim, tão arrependido, porque aqui nós tivemos a oportunidade de perdoar, de fazer o bem, de fazer ao próximo aquilo, né, que outras pessoas boas têm feito, e a gente não fez. E ao chegarmos no plano dito espiritual, porque aqui é um plano espiritual, vai Décio, nós estamos na Terra, você está chamando de plano espiritual? Sem dúvida alguma. E a própria ciência já está falando em universo interdimensionais, em universos paralelos.
Kardec, em 1857, formulou aos imortais o seguinte questionamento. Há bastante espírito perto de nós, mais do que imaginais, de ordinário. Existe cotovelo, é cotovelo mesmo, cotovelo com cotovelo, aqui está cheio de espírito, e em todo mundo e em todo orbe. Cristiane Botelho, aqui não tem horário de verão, estou confusa do horário dos estudos. Vamos fazer o horário, Cristina, não só respondendo a Cristina Botelho, mas como todos aí, o nosso horário, os estudos, 19 horas, toda segunda, 19 horas, horário de Brasília, né, a segunda-feira, na Rede Amigo Espírita. E a vocês, essas centenas de pessoas que estão aí, a gente solicita que curta esse vídeo, inscreva na Rede Amigo Espírita. Você está fazendo propaganda da Rede Amigo Espírita? Sim, não seria propriamente uma propaganda, porquanto em você inscrevendo, você receberá não só esse vídeo, como todos os demais vídeos. Outra, congressos, fórum, textos, livros, você vai receber uma série de coisas. Ora, gente, e a gente compartilha, e eu sou mestre em fazer isso também. Eu não quero aqui lavar minhas mãos e falar que é santo, não, porquanto o que eu falo aqui é até mais para mim, porque eu sou por demais errado, tenho muitos vícios. Mas você fala hoje, repete amanhã, a hora que você menos esperar, né? A gente está vendo uma lua bonita dessa aí atrás de mim, ó. A hora que você menos esperar, você está praticando. Então, é uma coisa que nós devemos fazer. Então, muito bem. Então, o espírito, ele é uma centelha. Aqui, muito embora, falou que a alma seria... Ele não é uma centelha, porque a centelha é uma energia, a energia é matéria, o espírito não é material, não é matéria. Ah, por que você fala isso dessa? Não tem como, a gente tem que ir lá no Livro dos Espíritos, a questão 27 diz o seguinte: Kardec, de que é constituído o universo? O mentor que o assistia disse-lhe: espírito, matéria e, acima de tudo, Deus. Então, ora, se espírito e matéria é acima de tudo Deus, Deus não é matéria, né? O espírito não é matéria. O que o reveste, o que inteligencia a matéria, o que, né, fez com que meu fluido vital, no exemplo do copo, eu peguei o dedo, meu espírito quis, o perispírito agiu, pediu para o fluido vital, que é o duplo etérico que está entre o perispírito e o corpo, apertasse os órgãos. Mas quem sente dor, quem pensa, quem delibera, quem tem consciência é o espírito, né, gente? Muito bem. A alma se encontra, depois de morta, desligada do corpo, do elemento, de todo o laço terrestre? De todo o elemento, não. Ela tem ainda, responde Mozart, ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, que aure na atmosfera do seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, os laços terrestres que eles são, então, que eles são mantinentes, né? Então, o que ocorre? Ocorre que a alma, que é o espírito na carne, ao morrermos, ao desencarnarmos, vai à pátria espiritual com o seu espírito propriamente. Ela vai com o perispírito, né? Como foi dito no início dos estudos, o perispírito deixa a alma e vai de onde volta, retorna para onde ele surgiu, quando vai para outro mundo. E aí ele vai para o fluido cósmico universal de onde ele saiu. Ana Cristina diz que não consegue, né, concentrar nos estudos. Fico com muito sono. Pode isso, Ana Cristina? Não estou, Ana Cristina de Lima, não estou referindo que está especificamente isso acontecendo contigo. Mas pode, naturalmente,
aquele dos 4 espíritos, dos 3 bons e um espírito ruim, pode estar, digamos, no ouvido de Ana Cristina: não, não faça isso, ó, isso aí é besteira. Ó, você fica pegando esses exemplos bons, porque muitas vezes quer e torce para que você não tenha esses esclarecimentos. E com certeza, se está ocorrendo com você aqui agora, Ana Cristina, se você vai ao centro, você sente sono mesmo. Marina Melo diz o seguinte: Décio, boa noite, boa noite. Estou assistindo já faz algum tempo, mas só agora que eu pude cumprimentar a todos. Ah, ótimo, mas você veio no horário ideal, você não chegou nada atrasado. Querido Décio e demais amigos, aqui estive desde o início. Que coisa maravilha. Um abraço de várias voltas, tá, Rita? Nós já estamos terminando os nossos estudos. Então, eu vou fechar aqui, né? Eu vou até a 20. Nós vamos ter que, é necessário, eu vou conversar com o José Aparecido, é necessário a gente dar sequência nesses estudos, porquanto tem uma segunda comunicação recebida do espírito Mozart, que a pessoa que o instou, que o chamou, né, que solicitou a sua comunicação, era um músico. Aí, nessa comunicação, ele pergunta: e como é que a música é em Júpiter? Vai falando tudo. E aí ele fala a respeito da música em si e de como a composição, etc, etc. Com relação à alma, ela sabe de onde veio e para onde vai? Aí Mozart disse: olha, foi a 15ª questão que nós falamos aí. Ela não tem consciência, ela não tem. E Jesus já disse: o espírito não sabe de onde vem nem para onde vai, né? Não leva nada deste mundo? O dialogador perguntou a Mozart. Nada senão a lembrança de suas boas ações, né? O arrependimento, a de suas faltas e o desejo de ir para um mundo melhor. Então, a alma lembra tão somente as suas boas e extraordinárias ações. Não adianta o meu diploma disso, daquilo, a minha Ferrari, a minha chácara. Não adianta essa casa extraordinária, porquanto isso mérito nenhum tem ou conta no plano espiritual. Adianta sim o que eu fiz. Isso é um dos motivos até, né? O centro sério, tudo, a gente não chama Doutor Bezerra de Menezes. Título no mundo espiritual não tem. André Luiz foi um médico aqui, no plano espiritual. Ele, num segundo momento, não servia nem para passar o pano molhado na sujeira lá da enfermaria. No entanto, ele tinha sido médico. Esses títulos vale para a carne, vale para o mundo material. E eu sou matéria agora. Muito bem. Valeu, Miriam, tudo de bom. Um abração. Então, meus irmãos, eu vou mais outra aqui, nós vamos fechar para ficarmos na 20. E quando fala que o espírito não leva nada desse mundo, e eu não vou falar agora, porquanto nos estudos, há uns 3 estudos, falamos relativamente a Alexandre o Grande, que ele mandou enterrar, ao ser enterrado, quis ficar com as mãos para fora do caixão, 6 pessoas o carregassem, que jogasse os seus bens do caminho por onde passava o féretro, e tudo. Aí o seu assessor direto perguntou: mas para aí, majestade, por que o senhor está querendo essas coisas tão assim, tão diferentes? Não, porque primeiro eu quero que essas pessoas, eu enterrado de mão para fora, porque eu não vou levar nada daqui. O caixão, eu quero esses 6 médicos carregando o caixão, porque fui tratado por 6 médicos, os melhores médicos, não me deu a vida. E jogar as coisas onde nós vamos passar, até o ataúde ser jogado lá na terra, é para
ficar mais uma vez caracterizado que os bens materiais nada contam. Então, a alma abarca, ela abarca de um golpe de vista retrospectivo o conjunto de sua vida passada? Sim, para servir a sua vida futura. Então, quando desprendemos fluidicamente do corpo, aí sim, nós temos uma avaliação da nossa vida passada e do que deixamos de fazer na vida presente. E nesse período que chama-se erraticidade, esse período que intermedia uma reencarnação a outra, é que vamos planejar, vamos parametrizar como seria a próxima reencarnação. Meus amigos, aquele abraço de várias voltas, vamos fazer aqueles que pegaram a água, nós vamos solicitar a fluidificação da água aqui. Aqueles que não pegaram, não tem problema, pode pegar depois. Ó, Senhor meu Deus, muito obrigado por ter tido a oportunidade de mais uma vez estudar essa doutrina extraordinária. Doutrina que nos diz com clareza de onde viemos, o que aqui estamos fazendo e em função deste fazer, para onde vamos. Doutrina que explica de uma forma lógica, racional, direta e objetiva a razão da dor, do sofrimento. Porque uns têm tantos e outros nada têm. Oh, meu Senhor, vai na casa de cada um. E, sobretudo, a espiritualidade que está aqui agora. Coloca os bálsamos fluidificantes nessa água, debelando, né? Para, ao tomarmos, debelar todos os males. E isso também pedimos. Para quê? Ao você dá-la, ao você dar ao próximo, a pessoa, o marido, a esposa, o filho que está doente, você dar essa água, também, pela mesma forma, fará todo o efeito. Beba, pois, com muita fé. Repito, se você não pegou, não tem problema. Pega, eleve a água, ó meu Senhor, meu bom Deus, ó Jesus, ó o seu santo, ó meu Espírito protetor. Faça com que essa água debele essa doença, debele isso, debele aquilo. Sobretudo a parte espiritual. Um abraço de várias voltas. Amo a doutrina espírita, amo cada um de vocês. E quero, nesse exato momento, agradecer, né, a espiritualidade desses dois planos de existência. Tudo, mas tudo de bom. Um abraço e um beijão, meu irmão.